por gentileza, no livro de Tito, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 5. Tito, capítulo 3, e o verso de número 5, nós vamos ler apenas um versículo. Vai ser projetado aí para você na tela, na versão NVI. Eu coloco o óculos, enxergo vocês e não enxergo a Bíblia. Tiro o óculos, enxergo a Bíblia, mas não enxergo vocês. Deixa eu lá. NVI, é isso mesmo. Amém? Todos acharam aí, né? Está na tela, está fácil. Diz assim, Tito capítulo 3, versículo 5. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu gostaria também de ler com vocês numa nova versão. Essa versão NVI, ela tem um significado um pouco diferente por causa do grego, mas na nova versão transformadora, diz assim: Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, entregamos nesta manhã as nossas vidas diante de Ti. O nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser. Confiados na Tua palavra, que é fiel e verdadeira, e que apesar de nós, a Tua infinita misericórdia faz com que o Teu Espírito Santo encha-nos, nos transforme e nos conscientize daquilo que precisamos para a nossa vida como filho e filhas de Deus. Nós oramos assim porque acreditamos e cremos que mais uma vez o Senhor fará isso nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Quando nós lemos este texto, inicialmente pode causar até uma preocupação, porque vai tratar dos atos de justiça. Mas ainda bem que o versículo, ele vai um pouco mais além, em dizer que, em afirmar que não são esses atos de justiça que vão nos oportunizar estar diante de Deus. Porque se fosse por eles, eu digo, sem sombra de dúvida, nós estaríamos perdidos. Diga para o irmão que está ao seu lado assim, se fosse pelos atos de justiça, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos a misericórdia que nos direciona e nos guia para que tenhamos então a condição de viver tudo o que Deus tem para nós. Porque uma coisa é certa, nós fomos concebidos fisicamente e herdamos aquilo que chamamos de natureza pecaminosa. E junto dela
vêm as suas consequências. O título da nossa mensagem nesta manhã é Regenerados. E o contrário de regenerados é degenerado. Quando estamos baseados nesta natureza pecaminosa, nós entramos em um estado degenerativo, porque perdemos a maior qualidade, que é a nossa espécie, que é aquilo que somos, a nossa maior identificação. E eu e você somos filhos de Deus. Mas se vacilarmos e entrarmos num estado degenerativo, nós perdemos essa qualidade. E quando perdemos, vamos amargar as consequências dela. Porque esse estado degenerativo nos leva para um estado pior, de decaimento e declínio. E quanto mais longe de Deus, mais degenerados ficamos. Às vezes vemos certas pessoas fazendo alguma coisa, quando se afasta de Deus, que nos causa até espanto, porque dizemos até assim, ou pensamos assim, outrora essa pessoa não fazia isso, quando estava na presença de Deus, quando se colocava na condição de filho de Deus. Mas quando estamos mais distante de Deus, mais degenerados ficamos. Aí as piores coisas acontecem, porque já somos maus de natureza. A grande misericórdia é que o amor de Deus nos transforma e faz com que recuamos naquilo que queremos fazer que não é bom. Paulo até explica muito bem isso lá no livro aos Romanos. Mas o certo é que o resultado da degeneração é a morte. E o nosso nascimento físico, ele inaugurou a nossa entrada e a nossa história no reino da terra. Enquanto que a regeneração, que é o novo nascimento que nós lemos na versão transformadora, agora no campo ou na seara espiritual, é a nossa entrada para o reino espiritual. É a ação que nos torna filho de Deus regenerado. Mas não é algo que se alcança com a descendência. O meu pai ou a minha mãe é da igreja, é filho e filha de Deus, é servo ou serva, ou numa linguagem mais coloquial, é crente, que eu vou usufruir também dessas benéfices. Eu posso até ser, e somos sim, abençoados pelo alvo da oração. Mas quando se trata da regeneração para a salvação e para alcançarmos aquilo que cantamos na última música, vestir as vestes brancas e aguardar o noivo para dançar com ele, não depende da nossa descendência. E primeiramente, não vem de uma decisão humana, mas única e exclusiva ação de Deus.
Porque mesmo que queiramos ser regenerados, se não for o amor de Deus, a sua misericórdia em nos perdoar e nos regenerar, continuaremos na mesma situação. Mas glória a Deus, que nós já lemos no texto, que não foi pelos nossos atos, nem pelo bem que talvez achamos que praticamos, mas foi pelo lavar renovador do Espírito Santo e a grande misericórdia de Deus. E quando você lê a misericórdia, você pode dizer, foi o amor de Deus. Aí sim, eu e você podemos tomar a decisão de aceitar esta tão grande salvação. Então nós podemos afirmar com certeza que é o amor que nos oportuniza a regeneração. E este amor como obra divina se dá quando Deus entrega o seu único filho Jesus para morrer na cruz, para a remissão dos nossos pecados. A regeneração, ela é uma obra totalmente divina. E quando cremos em Deus e no sacrifício de Jesus, nós trazemos para nós a outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que vai agir no nosso interior pecador, regenerando, fazendo nascer de novo, transformando, tornando que aquilo que outrora era velho e antigo se torne em algo novo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia ou o seu grande amor, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Eu gostaria que você repetisse, esperança viva. Não são nossos atos, aquilo que fazemos de bom, volto a repetir, as nossas boas obras, mas é o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. E a única forma de sermos regenerados é pela fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. É isto que nos leva para uma esperança viva, que eu pedi que vocês repetissem. E essa esperança viva se chama salvação. E sabe por que ela é viva? Porque ela não acaba, ela não termina, ela se não degenera, ela não deixa de existir, e ainda que falhemos, esta esperança continua viva, ou seja, ela continua existindo. Sabe por quê? Porque aquele que nos prometeu esta viva esperança, Ele vive. Morreu e ressuscitou. Foi até o tema da abertura deste culto. Ele vive e com Ele vive a viva esperança. Mesmo que pelo caminho às vezes escorreguemos, mas a esperança viva, que é a salvação, ela não deixa de existir. E ela está à nossa disposição. Antes da salvação,
nós éramos degenerados. Após a salvação, nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Mas se o amor nos oportuniza a regeneração, eu faço uma pergunta: por que precisamos da regeneração? Regenerar é voltar à origem, é a gênese, trazer de volta a vida, voltar a produzir e formar células e tecidos, órgãos e músculos, com um único objetivo: manter a vida. Nicodemos, no diálogo com Jesus, faz esta pergunta: o que eu preciso, em outras palavras, para ser regenerado? E Jesus diz assim para ele: é preciso que você nasça de novo. Está até no texto, da Nova Versão Transformadora, o nascer de novo. E ele não consegue entender porque ele imagina aquele nascimento físico que eu disse que inaugurou a nossa vida e a nossa história aqui na terra. E ele fala bem assim: como, pois, eu posso tornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus diz assim para ele: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. É o nascimento espiritual, que é a regeneração que inaugura a nossa vida como filho de Deus no reino celestial. Essa regeneração conquistada por Jesus na cruz proporciona a nós, seres humanos, a adoção como filho e herdeiro de uma grande promessa. E essa promessa é a vida eterna. Então, quando você ou eu tivermos dúvida por que precisamos ser regenerados, quando tivermos dúvidas a respeito da regeneração, da nova vida, da salvação, lembre-se de uma coisa. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Quando você estava no ventre da sua mãe, próximo a inaugurar a sua vida terrena, vivendo confortavelmente a sua vida intrauterina, lá no quentinho, pequenininho, um mundo bem pequeno, Não sei nem qual é a medida da barriga de uma grávida, mas eu sei que é pequeno. Não lembro quando eu estive lá, mas eu sei que é pequeno. É apertado. Tanto é que alguns aí chutam e dá para ver o movimento na barriga da mãe. Mas quando estávamos lá, se alguém pudesse falar com você: olha, você está aí dentro, num mundinho pequeno, mas aqui fora existe um mundo diferente, muito maior. As coisas aqui têm uma proporção muito grande. São coisas que você ainda não conhece, mas que existe. Se alguém pudesse dizer isso para você, qual seria a sua resposta? Talvez a nossa resposta seria: será que existe mesmo? Eu não vejo nada. Eu só vejo líquido. Eu só ouço vozes. Eu só ouço conversa.
Mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar este mundo que você está dizendo que existe. Será que existe mesmo? Mas se esse diálogo fosse possível, alguém diria para você: olha, existe sim, mas para você sair daí, tem que ter uma renúncia. Você precisa fazer uma renúncia, decidir sair. Para experimentar uma nova vida, algumas coisas precisam ser abandonadas. O cordão precisa ser rompido. Talvez o sentimento seria de medo e de incredulidade. Mas quando a criança sai, nasce e tem a oportunidade de abrir os olhos, ela vê que tudo aquilo que havia sido dito para ela é verdade, porque ela enxerga um mundo completamente diferente. Tanto é que os olhinhos da criança chegam a brilhar, né? Gira para um lado, gira para o outro, as cores chamam a atenção. Porque na verdade ela não conhecia, ela achava que não existia. E de repente, ela lida com algo completamente diferente. Mas por certo, ela ficou com medo de sair. Não sei se o choro é por conta disso. Se a dificuldade do parto é por conta disso, é medo e a incredulidade que realmente existe um mundo aqui fora. Não é diferente quando Deus e o Espírito Santo quer nos regenerar para nos mostrar algo diferente, para nos mostrar que existe um lugar especial preparado para cada um de nós. Completamente diferente daquilo que conhecemos. E somente a palavra de Deus nos ajuda a superar o medo. E a fé, ela joga por terra toda a incredulidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, a palavra diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E o Espírito Santo de Deus, que nos regenera, Ele diz para nós nesta manhã: não tenha medo, mas tenha fé. Não ande baseado nas coisas que você vê, mas ande por fé, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente ainda não foram capazes de compreender que existe um lugar melhor. Mas nós já temos ouvido. A pregação está sendo dita. A palavra está sendo propagada e pronunciada que existe sim um lugar diferente para o povo de Deus. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero que você tome posse, pois neste lugar, aonde Deus tem preparado para nós, existe o perdão, existe a salvação, existe a cura, existe a provisão e a abundância de bênçãos. E o convite de Deus é: não deixe o medo te parar.
continue em frente. Continue firme, crendo que estamos de passagem por aqui, mas que existe um lugar melhor para nós. E este lugar é na eternidade com Deus. Mas só entrará lá os regenerados, aqueles que nasceram de novo. Eu gostaria que você levantasse a sua mão nesta hora e fizeste esta oração comigo. Diga assim: Deus, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E eu quero ser regenerado todos os dias. Saiba de uma coisa: Deus é poderoso para atender o nosso pedido. A regeneração, ela nos aproxima de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo do 18 ao 23, a palavra diz assim: ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês reconheçam a esperança, que é a esperança viva, para a qual Ele os chamou, e as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A regeneração do Filho de Deus, como fizemos na nossa oração, ocorre diariamente, através do Espírito Santo. Mas eu quero te contar uma coisa: Ele age dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. A regeneração não nos torna perfeito, mas nos liga a Deus. E o próprio Espírito de Deus passa a habitar em nós, concedendo-nos uma disposição para agradá-lo. Dito isso, a pergunta que fica: quem é a igreja? Aponte para você, como o pastor nos ensina. Diga assim: eu sou a igreja de Deus. Mas esta ação de ser a igreja de Deus nos mostra duas coisas. A primeira, que há uma relação viva entre nós e Cristo. Ele vive e nós também experimentamos a vida dele em nós. Fomos ministrados ontem aqui, é a vida na vida. Mas também ser igreja nos une com o Espírito Santo que passa a habitar em nós para nos regenerar. E estando unidos com Ele, nós somos membros do corpo de Cristo.
Agora você vai dizer a seu irmão: nós somos a igreja. E diga assim para ele: não deixe de ser igreja, pois não existe vida fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Já viu algum membro fora do corpo com vida? Não. E no corpo de Cristo acontecem duas coisas, que é o processo que nos regenera todos os dias, que é morte e ressurreição. Ou posso dizer aqui, que é morte e vida. Eu vou usar a frase de um pregador, não é de minha autoria, mas ele diz assim: a morte de Cristo trouxe a vida para nós, e a vida de Cristo expulsou a morte de nós. O nascimento é precedido pelas dores de parto, da mesma forma que o novo nascimento em Cristo tem dores que nós não seríamos capazes de suportar. Pois para que haja vida, necessário é que ocorra a morte. E a pior delas já aconteceu, que foi a morte de cruz, que Jesus experimentou, passou no meu lugar e no seu lugar. Para encerrar a mensagem desta manhã, nós não seríamos capazes de suportar esta morte. Por isso que o texto que nós iniciamos a mensagem diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. E quando removeu os nossos pecados, nos deu vestes brancas, vestes de santidades. Nos fez nascer de novo. Somos novas criaturas, somos filhos e filhas de Deus. E nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Se coloque de pé, por gentileza.